nociceptiva, que é relacionada a uma lesão, por exemplo, de tecidos ósseos, musculares ou ligamentares, e a dor nociplástica, né, que já é uma sensibilização da dor e do processamento sensorial no sistema nervoso central. Então, você tem uma dor e essa dor ela acaba causando uma sensibilização do sistema nervoso central e ela acaba se perpetuando. As crianças estão latindo lá fora, né? Porque além de gato eu tenho cachorro também, e aí faz parte, de vez em quando passa alguém na rua, as crianças vão latir. Mas como que a gente vai identificar a dor crônica? Porque a dor aguda, ela é muito fácil de você identificar, né? O animal ele se machuca e imediatamente ele apresenta aquela resposta de dor. Então a gente vê aquilo imediatamente. Agora, a dor crônica, como ela é progressiva, né? Como ela é lenta, a gente muitas vezes tem dificuldade de identificar esses sinais. Principalmente considerando o gato, que já é um animal que disfarça os seus sinais clínicos, né? Que não exibe alterações clínicas de forma tão evidente como o cão. Então, a gente tem sinais que são muito sutis, são lentos, eles vão se desenvolvendo, porque o gato ele começa a adaptar todo o estilo de vida dele para aquela nova condição. Então ele começa a ter sutis mudanças de comportamento, algumas mudanças de postura, né? É claro que a postura ela já começa a ser uma alteração mais a longo prazo, né? Mais para a parte mais posterior. Ele começa a ter uma redução de apetite, afinal de contas, quem sente dor não quer comer, né? E aquele animal que está em processo doloroso, o que que ele vai fazer? Ele vai ficar mais recluso, né? Ele vai ficar mais tempo recolhido, mais tempo dormindo, vai ter uma menor interação com as pessoas da casa, com outros animais. Muitas vezes ele vai reduzir a sua autohigiene, né? O gato é um animal que é autolimpante. O gato ele se lambe, ele não gosta de ter sujidades no seu pelo. E aí, quando ele começa a ter esses quadros dolorosos, esses quadros de dor crônica, ele começa a ter dificuldade de alcançar determinados locais, então ele começa a reduzir essa autohigiene. Ele começa a se isolar, ele começa, às vezes, a ficar agressivo, né? Como ele sente uma determinada dor num determinado ponto, muitas vezes, quando a pessoa vai encostar nele, ele agride, ou ele se retrai, ou ele simplesmente foge, ele muda, né, os seus locais de descanso, ele começa a fazer pequenas adaptações na sua rotina. Então, por exemplo, um gato que costumava ir dormir na janela, e antes ele subia do chão diretamente para a janela, ele começa a apoiar num banco, apoiar numa mesa, ou subir num móvel que esteja próximo da janela para depois chegar na janela. Então, o que que a gente tem de problema com relação a isso? Ele continua indo dormir na janela, então o tutor ele acaba não percebendo que teve uma mudança nesse comportamento, né? Afinal de contas, a rotina dele continuou igual, ele continua fazendo as coisas que ele fazia antes. E conforme o tempo vai passando, às vezes ele só vai e deita próximo da janela e devagar ele vai trocando esse local de descanso. Então, um gato que subia lá no topo do guarda-roupa, ele para de ir no topo do guarda-roupa. Ele não, às vezes não consegue, mas não tem apoio para chegar lá. Só que, como normalmente a gente fala de uma questão que é progressiva e que leva bastante tempo para realmente se instalar, e normalmente acontece em animais mais idosos, o tutor ele lida com aquilo como se fosse uma coisa natural da idade. E a gente precisa lembrar de algumas condições que são bastante debilitantes e dolorosas para os nossos pacientes. Então, o primeiro ponto, né, a osteoartrite, que é bastante frequente nos pacientes geriátricos. A gente tem aí estudos mostrando que mais de 90% dos gatos acima de 12 anos, eles têm algum grau de osteoartrite, né? O próprio câncer, e aí a gente fala de cânceres em diversos locais, né? Na época que eu era estudante, né, quando eu fazia estágio, uma vez
Na clínica que eu fazia estágio, a gente atendeu uma gatinha que tinha, era uma gatinha felve, era uma gatinha jovem, ela tinha um linfoma multicêntrico, então ela sentia uma dor, aquela dor devia ser uma dor tão excruciante que a gatinha, ela ficava encolhida, né? Eu tenho até em algum lugar um vídeo dela. Ela ficava deitada encolhida e ela tremia. O corpo dela inteiro tremia de tanta dor que ela sentia por conta do câncer, né? E se a gente for falar de câncer de ossos, por exemplo, né? Ou articular, a gente tem quando o câncer causa uma osteólise, por exemplo, né? É, causa uma dor muito grande. Então, a gente precisa conseguir abordar isso, né? Manejar isso de forma a trazer uma qualidade de vida para esse paciente. A cistite intersticial, eu não sei se alguém aqui já teve cistite, né? Cistite é um quadro que acomete muitos seres humanos também, principalmente é mais frequente em mulheres. Então, aquela cistite por estresse, ela é bastante dolorosa, né? A própria cistite, pela presença de cálculos na bexiga, também é bastante dolorosa. Doença periodontal, a dermatite herpética, né, causada pelo herpes vírus, síndrome da dor orofacial, que acomete as articulações temporomandibulares, o quadro de hiperestesia felina, né? A hiperestesia, o próprio nome já diz, é uma quando a gente fala de esteses, a gente fala de dor, né? A anestesia é a ausência de dor, da sensação dolorosa. Então, hiperestesia é um aumento da sensação dolorosa. A gengivostomatite crônica, os quadros de pancreatite, né? Eu falo muito isso quando eu dou aula de pancreatite. A pancreatite é um quadro bastante doloroso. A neuropatia diabética, lesões espinhais e tromboembolismo. A gente sabe que o tromboembolismo, né, que causa aquela paralisia de membros, também é uma condição extremamente dolorosa, tá? Então, é lógico que aqui a gente não está abordando todas as patologias que causam dor, mas essas são algumas das mais frequentes na nossa rotina. E aí, como que a gente vai fazer o diagnóstico de dor, uma vez que a gente está falando de uma espécie que esconde a dor, né? Se a gente pensar no gato na natureza, o gato ele não pode demonstrar dor, porque na natureza, como ele tanto pode ser predador, como ele pode ser presa, uma vez que ele mostra um quadro de vulnerabilidade, ele deixa de ser predador e ele passa a ser presa. E ele sabe disso. Então, por isso, o gato ele é tão discreto nos seus sinais clínicos, por isso que ele esconde tanto os seus sinais clínicos. Então, a gente vai ter que avaliar. Oi, perdemos sua voz. Oi. Gente, vocês estão me ouvindo? Tem alguém me escutando? Sim, acho que foi o dela mesmo que travou. Viralizou lá. Ah, só um Acho que foi ela minutinho. que travou. Só vou mandar mensagem para ela, só um minuto. Só um minutinho que eu já mandei mensagem para ela aqui no WhatsApp, tá bom? Ela me respondeu aqui falando que teve uma queda da energia na casa dela, a internet já tá voltando, ela vai retornar, tá bom? Tá bom, obrigada. Gente, desculpa, minha luz caiu, minha internet caiu, caiu tudo aqui. Deixa eu voltar à apresentação.
Todo mundo me ouvindo, todo mundo me vendo, todo mundo vendo a apresentação, tá tudo certo? Sim. Sim. Ai, gente, desculpa, vamos lá. Vou voltar então. Como que a gente diagnostica? Eu não sei onde eu parei, onde vocês pararam de me ouvir, mas vamos lá, a gente primeiro estava falando da postura, né, do gato ser um predador e também uma presa na natureza, mas a gente sabe que o gato, ele é um animal extremamente elegante, né? Ele tem uma postura quando ele caminha, quando ele corre, e ele começa a modificar essa postura, né? Porque se ele está sentindo dor em um dos membros, ele não vai mancar igual o cachorro faz. Ele vai adaptar a postura para ele continuar andando sem claudicar, para não demonstrar aquela fraqueza, né? Então, essa é a primeira alteração. E aí a gente começa a ter um animal que se enverga, por exemplo, né? Ele fica com as costas curvadas, ele não tem, como a gente vê aí na imagem, né? Um animal que está relaxado, que está aceitando carinho super bem, que está com as costas, né, retinhas, ele começa a ficar mais encurvado, ele diminui a interação, né? Ele começa a se retrair, ele abaixa a cabeça, ele muda a expressão facial, a gente vai ver mais sobre a expressão facial daqui a pouco. Ele começa a ter pequenas modificações, como a gente falou, do comportamento geral. Então, se é um animal, por exemplo, que interage com outros animais, né, que gosta de interagir com outros animais, ele começa a diminuir essa interação. Ele começa a ficar mais na dele. Ele gosta de ir no quintal. E aí ele para de ir no quintal, né? Ele reduz a atividade, ele muda, por exemplo, se ele gosta de deitar numa determinada posição, ele muda essa posição, né? Tem gato que gosta de dormir de barriga para cima, e aí ele não consegue mais ficar porque dói aquela posição. Ó, o gato querendo participar da aula. E as expressões faciais, né? Como eu falei para vocês, vamos ver um pouco mais sobre elas. E aí a gente vai precisar identificar esses pequenos sinais, né? A gente vai ter, quando a gente fala de dor crônica, uma reavaliação frequente, né? Quando a gente diagnostica um quadro doloroso no paciente e a gente vai manejar clinicamente, né, esse quadro, a gente vai precisar sempre reavaliar. Então, lógico, né, a frequência de reavaliação vai depender do grau de dor, a gente vai falar das escalas de dor daqui a pouco, mas a frequência dessa avaliação vai depender do estado geral desse paciente, né, como que ele está clinicamente. Por exemplo, se ele passou por um procedimento cirúrgico, qual foi esse procedimento cirúrgico? Uma mastectomia unilateral, por exemplo, é uma cirurgia bastante dolorosa, né? Uma cirurgia ortopédica. Então, são quadros que a gente vai precisar avaliar com uma determinada frequência. A gravidade da dor, como a gente já falou, se esse animal está hospitalizado, né? Se ele está recebendo analgesia, se ele está respondendo a essa analgesia. E aí a gente vai falar também mais para frente, mas dependendo do medicamento que está sendo utilizado, pode causar alterações clínicas nesse animal. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma metadona, né, tem gatos que vão ficar meio chapados, né? Vão ficar meio sonolentos, então eles vão ficar com aquela cara de sonolência. E aí, às vezes, é até um pouco difícil da gente diferenciar se esse animal está tendo uma resposta à medicação e está fazendo aquela expressão facial por causa da medicação, ou se ele está ainda com dor, né? Então, são pequenas coisas que a gente precisa ter sempre muita atenção. A idade desse paciente. Então, um paciente, por exemplo, que passa por uma cirurgia ortopédica, mas ele tem 6, 7 anos de idade, ele vai ter um limiar de dor diferente de um paciente com 13, 14 anos, por exemplo, né? Também o temperamento, se é um animal que já não gosta muito de contato, que já não lida bem com determinados manejos, ele provavelmente vai ter uma aparência diferente, né? Ele provavelmente vai parecer ter um quadro doloroso
maior do que um animal que é dócil e que gosta de contato e que fica feliz quando recebe carinho na internação, né? Se ele tem outras doenças, se a gente ainda está lidando com efeitos anestésicos residuais. Então, a gente, lógico, né, tá vendo, por exemplo, esses animais. O animal da imagem A. Vocês percebem que a gente consegue ver bem a curvatura das costas dele, né? Porque ele está bem tosado na parte dorsal, não sei qual foi o procedimento realizado nele, mas percebam, ele está com os olhinhos bem cerrados, ele está bem encolhido. Eu não tenho o histórico dele, né? Eu não sei qual foi o procedimento, mas olhando para ele no primeiro momento, eu diria que ele está num quadro doloroso. O segundo animal, o animal da imagem B, ele, para mim, parece estar mais com uma carinha de sono, né? Aquela cara mais ai, não queria estar aqui. O terceiro gato também, para mim, parece estar apenas sonolento. Já o animal da imagem D, como ele está deitado numa posição mais esticada, né, com os membros posteriores mais esticados, mas está com esses olhinhos bem cerrados, eu pensaria aí já num efeito anestésico ainda, né? O de baixo também, o outro gatinho branco também parece, né, ter aí uma sedação envolvida. E o último gatinho parece que está só dormindo. Mas percebam que parecer estar de uma determinada forma não quer dizer que esteja, né? E aí a gente precisa de um contexto, a gente precisa entender o que está acontecendo com esse animal. Vamos falar agora sobre a escala de Grimaça, que é aquela escala que avalia a expressão facial. A imagem está um pouco distorcida, mas provavelmente é por conta da minha conexão, que ainda não deve estar lá grande coisa. Mas percebam, a gente vai avaliar diversos pontos da expressão facial. Essa primeira que a gente está avaliando é a posição das orelhas e o estreitamento orbital. A gente consegue perceber que tem uma diferença bastante evidente do primeiro gato para o último, mesmo com a imagem ruim, né? O primeiro gato, ele tem as orelhas bem em pezinhas, né? Enquanto os outros já têm uma orelha um pouco mais baixa, né? Um pouco mais dobradinha para frente. E a mesma coisa com os olhos, né? O primeiro gato tem os olhos bem abertos, o segundo já está um pouquinho mais fechado e o terceiro já está bem semicerrado. Aqui já está melhor a imagem. Aí aqui a gente vai avaliar a tensão do focinho. É bastante sutil às vezes, né? Mas eu gosto de falar que parece que o gato está fazendo uma expressão de dor, assim, como se estivesse contraindo mesmo o rosto, né? Então a gente vê que o focinho na primeira imagem, a bochechinha dele, está bem arredondada, né? Está bem redondinha. Já nas imagens seguintes, ela já achata um pouco. Então parece que ele está contraindo mesmo o rosto. A gente observa ainda a posição dos bigodes. Então percebam, na primeira imagem, os bigodes eles estão bem arredondados, bem para frente, né? Na segunda imagem, eles já são um pouco mais lateralizados e na terceira imagem eles já são bem esticadinhos, né? Bem espicaçados assim, voltados até um pouco para trás. É claro que nem sempre vai ser tão evidente, né? Mas a gente precisa começar a se acostumar com essas pequenas alterações. E aí, lógico, né, gente? Tá em casa, o gato tá relaxado, mas aí ele tá deitado e acordou com aquela cara amassada. Não necessariamente os bigodes vão estar tão voltados assim para frente, mas a gente precisa fazer um acompanhamento, né? A escala de Grimaça, ela é muito bem aplicada para internação. Ela é ótima para internação. Na rotina do dia a dia, ela já é mais difícil de ser aplicada, tá? Porque é uma escala mais voltada para dor aguda. A gente usa ela também para dor crônica, mas ela é mais utilizada para dor aguda. A gente observa ainda a posição da cabeça, né? O gato, ele, como eu falei para vocês, ele é um bicho elegante. Ele gosta de sentar ereto, né? A gente vê aí posição de esfinge, né? Aquelas estátuas de gato egípcio, né? O gato sempre muito elegante, muito ereto, a cabeça sempre bastante elevada. E aí, nas imagens subsequentes, a gente já vê eles encolhendo, como se estivessem encolhendo, chegando o ombro mais perto da orelha, né? Que nem quando a gente está com dor nas costas e a gente contrai bastante. Então,
Percebam que nessa última imagem, que tem um gatinho cinza e branco, ele está com os olhinhos bem fechados, mas a orelha ela não está tão baixa. Então, são pequenas coisas que a gente vai avaliar e dar scores diferentes para cada ponto desse, né? Na verdade, a escala de Grimaça, você vai fazendo pontuações, né? O primeiro você dá 0, a segunda imagem você dá 1, a terceira imagem você dá 2, e no final você faz um somatório daquilo, e pelo valor final, a gente vê o grau de dor que esse animal está sentindo. Existe até um aplicativo, se vocês quiserem depois, dar uma olhada tanto no Google Store como na loja da Apple, tem, é só procurar Grimace Scale, Feline Grimace Scale. Aí é um aplicativo que o ícone é amarelinho, e aí tem até teste para vocês fazerem, para irem acostumando os olhos com essas alterações faciais, é bem interessante. Mas, como a gente já falou, é difícil, né? Esses dois gatos, eles estão aparentemente dormindo, mas a gente percebe que a gatinha escaminha, ela tá numa internação, né? A gente vê pela imagem do fundo, que provavelmente aço inox, né, do gatil, essa gatinha provavelmente está numa internação. Então, será que ela está encolhida assim porque ela está dormindo tranquila, porque ela está incomodada com a luz e aí ela botou o bracinho na frente do olho? Ou será que ela está com dor e está protegendo essa região ventral? Às vezes é bastante difícil da gente discernir realmente, tá? Então a gente vai ter que fazer avaliações distintas, né? Existem alguns testes para a gente fazer quando a gente atende um animal. A gente tem os testes sensoriais, que a gente faz um estímulo e avalia a resposta comportamental. Então, por exemplo, gente está trabalhando de manhã? acho que alguém está com o microfone aberto. Então, por exemplo, existe, né, um teste que você coloca o animal lá no gatil e vai estimular, ele vai pisar num determinado, por exemplo, uma coisa pontuda. E a gente vai ver quanto tempo leva para ele retirar esse membro. É uma avaliação, um tipo de teste. A gente vai avaliar a marcha desse animal. Agora, quando a gente fala de gato, avaliar a marcha no consultório é bastante difícil, né? Existe uma forma da gente fazer uma análise de marcha que ele passa em cima de como se fosse uma balança, né? E aí avalia a força que ele emprega em cada membro. Mas também é muito difícil, justamente porque quando ele está num ambiente que não é o ambiente dele, né? Muitas vezes o gato ele anda diferente. Às vezes ele anda encolhido, às vezes ele não anda, às vezes ele se encolhe e apoia mais nos membros traseiros. Então é bastante difícil de avaliar isso num ambiente clínico, tá? Então, normalmente, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba pedindo para o tutor filmar ele em casa, né? Mandar vídeo, mostrar foto dele sentado, dele em pé, né? Filmar ele tentando pular, porque muitas vezes no consultório realmente vai parecer que ele está com bastante dor e ele não está, tá? A gente tem os questionários, né? Tem tanto para o tutor como para o veterinário, a gente consegue avaliar através desses questionários a qualidade de vida, né? Como que ele está agindo em casa, como está o apetite, como que está a autohigiene, como que está a interação, se ele brinca igual, se ele está brincando mais, se ele está brincando menos, né? Se ele continua subindo, se ele continua descendo, qual é o grau de dificuldade dele sentar, dele levantar de uma posição de descanso. Então, tem muitas questões nesses questionários, né? Tem muitas perguntas, muitos deles são bastante similares, mas tem tanto para o veterinário responder no ambiente clínico, como para o tutor responder observando o animal em casa. É lógico que cada um desses questionários, né, são subjetivos, porque vai depender da forma como a pessoa que está avaliando está enxergando aquilo. Então, por exemplo, vocês veem aí o gatinho dessa foto, né? Ele tá com o pelinho todo arrepiado, ele tá encolhido. Vocês percebem que ele tá com a cabeça baixa, né? Agora, será que ele simplesmente, não sei, ele se molhou,
tomou um banho, né? De repente ele caiu na piscina e estava se lambendo todo, já está num momento que o pelo ali está quase seco e a pessoa tira a foto no momento em que ele estava se lambendo ali embaixo e só parou para olhar, né? Então, uma foto às vezes não fala tudo para gente. Agora, se eu tenho várias imagens semelhantes, se eu tenho vídeos que mostram, né, que ele fica com essa postura, que o pelo está permanentemente assim, né? Aí já é diferente. Aí eu já tenho uma percepção completamente diferente do estilo de vida, da qualidade de vida desse animal. A gente tem a escala de Glasgow, a gente tem a escala da Unesp de Botucatu, que é uma das mais utilizadas no mundo. A gente tem a de Grimaça, que é essa que a gente acabou de ver. A gente tem o CSOM. O CSOM é o Client Source Outcome, enfim, é um nome em inglês, que a sigla é CSOM, que é um questionário que é bastante interessante, que a pessoa escolhe de 3 a 5 atividades que o seu animal costumava realizar. Então, quando vou empregar esse questionário, eu sempre falo assim, pensa naquela atividade que você sabe que se o seu animal não fizer aquilo, tem alguma coisa muito errada. Então, tem sempre alguma característica, alguma coisa que o tutor fala assim, não, nossa, ele adora fazer a coisa X. Aí ele vai botar aquilo. Com que facilidade ele está realizando a coisa X, a atividade X. E aí a gente vai repetindo esse questionário, né, periodicamente, para ver se, com o manejo terapêutico que a gente está fazendo, o animal está conseguindo retornar às suas atividades costumeiras. A gente tem o Miquete. O Miquete, ele tem a aplicação tanto para o veterinário quanto para o tutor, né? 2 questionários diferentes, com pontos de vista para situações semelhantes, porém a do veterinário voltada para o ambiente clínico e a do tutor voltada para o ambiente doméstico. E o índice de dor musculoesquelética, que é o FMPI, que, na minha opinião, é um dos melhores questionários que tem para a escala de dor. E ele também avalia se o animal consegue correr, né, com que facilidade, se é impossível, ou se tem dificuldade, né, se ele corre, se ele come, se ele interage, se ele sobe, se ele desce, se ele sobe escada, se ele desce escada, se ele pula para cima, se ele pula para baixo. Então, eles são bastante semelhantes. Alguns têm uma abordagem mais simples do que outros. Então, tem mais, tá? Eu botei esses aqui, mas tem até mais do que esses. O que eu aconselho para vocês que vão clinicar? Testem todos, vejam o que vocês acham mais simples para o cliente de vocês. Também não adianta pegar um questionário super elaborado que o tutor não vai conseguir responder e vocês não vão conseguir fazer uma escala de dor para esse animal, tá? E aí, como a gente falou, a gente tem algumas condições que são limitantes. A gente tem alguns gatos que são medrosos, a gente tem alguns gatos que alguém passa lá na esquina, o gato já se enfiou dentro do guarda-roupa, né? Ele fica encolhido. Tem gato que chega no consultório na caixa de transporte e ele fica todo encolhido, ele abaixa a cabeça, ele fecha o olho como se ele estivesse tentando ficar invisível, né? Se o animal chega para a gente, por exemplo, sob o uso de gabapentina, né? A gabapentina, ela vai influenciar nessa análise, porque se ele tem um quadro doloroso, ela vai aliviar a dor. Se ele é um gato estressado, ela vai deixar ele relaxado. Então, ele provavelmente não vai ter uma expressão facial que vai mostrar muita coisa para gente. E aí o oposto, né? O animal que tem muito medo ou muita ansiedade, ele pode mudar a expressão facial e fazer com que aquilo pareça, né, um quadro de dor. Então, se esse animal está desconfortável, né, ele está numa clínica mista, tem cachorro, enfim, tem uma série de situações que a gente vai ter uma confusão aí, às vezes, na postura, na marcha, na expressão, tudo isso. E, lógico, a percepção de cada um é a percepção de cada um. Então, se vocês vão fazer uma escala de dor, tentem ser sempre a mesma pessoa que vai fazer. Hoje quem vai fazer a revisão é a minha colega, então ela vai fazer. Aí já é outra percepção. Aí vocês já vão ter um score de dor diferente daquele que vocês fizeram. Entenderam? Então, idealmente, quem faz a avaliação é sempre a mesma pessoa, é sempre o mesmo tutor e é sempre o mesmo veterinário, né? A gente sabe que o gato muitas vezes vive com mais de uma pessoa e aí
a tutora, ela acha que o gato está morrendo de dor. E aí o marido acha que ela está exagerando, que ele não tem nada de dor. Então, o ideal é que os questionários e as próprias perguntas, as avaliações clínicas, né, a nossa anamnese seja feita sempre com a mesma pessoa. E aí vamos entrar nos tratamentos. Então, a primeira coisa é a gente lembrar que primo non nocere, o que é isso? É primeiro não prejudicar. A gente vai precisar diferenciar se esse animal ele tem uma dor aguda ou se ele tem uma dor crônica, ou se ele tem uma dor crônica agudizada, né? A gente precisa lembrar das diferenças entre cães e gatos, como eu falei para vocês. O gato, para ele mancar, ele tem que estar com muita dor, muita dor. O cachorro não. O cachorro ele já demonstra a dor mais cedo, né? Não é que ele sinta a dor mais rápido, não. O gato ele só disfarça por mais tempo. A gente precisa lembrar da farmacocinética das determinadas drogas, né? Então, se eu tenho um paciente renal, por exemplo, né? E eu tenho um medicamento que ele tem eliminação renal, talvez eu precise fazer um ajuste de dose, talvez eu não possa usar esse medicamento, né? Se é um animal que já faz uso de alguma droga, por exemplo, um animal que faz uso de fluoxetina para o comportamento, eu não vou poder utilizar um tramal, eu vou ter que ter um cuidado maior com a utilização do tramal, porque eles interagem, né? Então, também a doença renal, ou se ele tem alguma neoplasia, se ele tem alguma doença pancreática, hepática, enfim. Tudo isso vai influenciar na escolha do nosso tratamento. A gente tem uma série de opções, muitas opções no mercado. Então, por exemplo, a gente vai entrar com um analgésico inicialmente, então uma dipirona. Eu adoro dipirona, gente. As pessoas falam, porque dipirona é muito fraca. Não, não é não. A gente é que toma dipirona todos os dias da nossa vida e a gente acha que ela não faz efeito, né? Mas a dipirona é um analgésico excelente, tá? Lembrar que gato com dipirona baba. Então, tem que avisar o tutor que ele vai babar. Não só a dipirona, né? Qualquer outro medicamento que tenha um gosto ruim. É porque a dipirona tem um gosto horroroso. Então, o gato fica com uma salivação muito expressiva e muitas vezes o tutor acha que envenenou o gato, enfim. Então, sempre avisem, tá? Os outros opioides, né? Morfina, petidina. Aí, lógico, né? Tem que tomar muito cuidado com esses medicamentos, porque podem causar efeitos adversos mais evidentes no gato. Os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Os principais que a gente usa para gato, que são o meloxicam, né? O nosso famoso Maxicam, Flamavete, agora tem vários deles no mercado, e o Robenacoxib, né? Que é o Onsior, são os mais seguros que a gente tem para gato. A gente tem doses comprovadas, né? Em estudos de meloxicam, que a gente pode usar até por um período mais prolongado, sem causar nenhum prejuízo, nem renal, nem gástrico para os gatos. Então, aquela dose que antigamente se usava de 0,2 miligramas por quilo, a gente nem usa mais para cão. Para gato, essa dose não existe mais há muito tempo, né? A dose de gato, ela é muito pequenininha. A gente vai ali, tem dose com comprovação terapêutica de 0,01 miligrama por quilo. Então, ela é muito pequenininha e tem efeito ainda assim, tá? Então, a gente consegue fazer doses bem menores por um período prolongado e a gente consegue chegar em gatos até 0,05 miligrama quilo, tá? A gente não passa mais disso, a gente já não faz mais 0,1 miligrama quilo, a gente já está trabalhando com um décimo dessa dose, tá? Então, muito cuidado, lógico, a gente vai precisar sempre ter cuidado, independente de ser a dose mínima, independente de ser a dose máxima, mas a gente vai sempre ter que monitorar esse paciente. A mesma coisa com o Robenacoxib, né? Eles falam para fazer ajuste de dose para paciente nefropata, então a gente vai precisar reduzir às vezes para 50%, 70% da dose, beleza?
E aí, lógico, lembrar que anti-inflamatório não esteroidal, gente, muito cuidado. O pessoal adora passar junto com o omeprazol para proteger o estômago. Isso não é para fazer, né? Porque a gente atrapalha a absorção do medicamento e ainda pode fazer com que ele seja mais absorvido em outras regiões e causar prejuízo a outras regiões. Então, evitar ao máximo, sem falar na interação que a gente pode reduzir a absorção, enfim. Tem que ter muito cuidado com essas interações medicamentosas e nunca, 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 nunca utilizar anti-inflamatório não esteroidal junto com anti-inflamatório esteroidal. Isso não pode acontecer, tá? Os anti-inflamatórios esteroidais, a gente usa mais frequentemente, né, a prednisolona para gato, mas a gente pode usar a dexametasona também. Eu gosto muito de corticoide, mas a gente também não vai poder usar por muito tempo, né? Principalmente se for um animal idoso, nefropata ou um diabético, a gente vai ter que mudar a nossa abordagem, tá? Mas prednisolona ajuda muito para os processos inflamatórios, crônicos, agudos, inclusive. Eu prefiro os não esteroidais para os agudos, gosto mais dos esteroidais para os crônicos, mas a gente também vai utilizar por um período limitado, tá? Tramadol, eu não gosto de tramadol, é uma droga que eu praticamente não uso muito raramente, porque eu vejo muito efeito adverso e ele interage com um monte de outras drogas, né? O tramadol, muitas vezes, por si só, ele faz efeitos de síndrome serotoninérgica, porque ele é uma droga de via serotoninérgica, então ele interage com praticamente todas as outras drogas de vias serotoninérgicas, né? Então, falamos da fluoxetina, mas a gente também tem aí a ondansetrona, a gente tem a mirtazapina, tem muitas drogas que agem em via serotoninérgica e que quando a gente associa, né, drogas de mesma via, a gente exacerba esses efeitos e o gato ele pode ter alterações clínicas, então ele fica às vezes midriático, ele vocaliza, ele fica excitado, ele pode ter alteração em frequência respiratória, frequência cardíaca. Então, tramadol para gato eu evito e quando eu preciso utilizar, eu não passo da dose de 1 mg quilo. É isso. Ah, mas ele fez uma cirurgia ortopédica, então eu vou aumentar a dose. Troca a droga. É mais seguro utilizar outra droga, utilizar uma metadona, a própria gabapentina ou a pregabalina, é muito mais seguro do que aumentar a dose do tramadol, tá? Atualmente a gente tem o anticorpo monoclonal, né, o Solensia, que é o frunivetimab, que tem tido boas respostas. Eu tenho muitos colegas que já utilizaram, eu ainda não utilizei, eu tenho um pouco de receio, porque também já vi relatos de animais que pioraram muito o quadro clínico, e tem também já relato de lesão por conta da aplicação. Então, eu ainda estou um pouco assim, como eu utilizo outros manejos para os animais com dor, eu ainda não fiz uso do Solência. Mas, aparentemente, ele tem boas respostas para os quadros de osteoartrite. E lembrar que o Solência é indicado para osteoartrite e não para outras dores, tá? A gabapentina e a pregabalina. A gabapentina, para mim, ainda é a menina dos olhos. Eu gosto muito da gabapentina, eu nunca tive problema com ela. O que eu vejo é que às vezes as pessoas não sabem utilizar, né? Vai utilizar, dá 50 miligramas de gabapentina para o gato. Calma, a gente tem as doses para acalmar o gato para um atendimento e a gente tem dose para dor, né? Então tem que ir com muito cuidado, muita parcimônia para o gato também não ficar chapado, né? E tem gato que é muito mais resistente e tem gato que é muito mais sensível. Então, por exemplo, se a dose da gabapentina recomendada em literatura é de 5 a 10 miligramas por quilo, né? A minha gata que tinha osteoartrite, se eu fizesse 5 miligramas quilo nela, ela dormia quase 48 horas. Ela era muito sensível para qualquer droga e para gabapentina mais ainda. Porém, tem gatos que tomam 100 miligramas e nada acontece.
né? Toma 10, 15 miligramas quilo, 20 miligramas quilo e nada acontece. Então, depende de cada um. Então, o ideal é que a gente faça uma titulação de dose e veja qual é a dose que deixa esse animal confortável, né, livre de dor, porém sem alterar o comportamento dele, sem deixar ele sonolento, tá? E aí a gente vê hoje muita gente preferindo utilizar a pregabalina. A pregabalina, ela tem os mesmos efeitos adversos da gabapentina. Se fizer uma dose mais alta, o gato vai chapar. Ela pode, inclusive, ser utilizada para acalmar o gato para atendimento, porque ele vai ficar chapado igual com a gabapentina, tá? Porém, algumas pessoas acham que, observam, né, que ela tem uma janela maior, que deixa o gato menos chapado. E já ouvi colegas falando também sobre alteração em vasos, né? Então, por exemplo, você vai coletar um sangue. O gato com a gabapentina, a veia fica mais difícil de pegar do que com a pregabalina. Eu nunca tive problema com a gabapentina, mas já ouvi colegas falando sobre isso, tá? Eu acho que aí também cabe a experiência de cada um. E a gente tem também o óleo de cannabis, que tem sido cada vez mais utilizado. Eu trabalho bastante com cannabis para dor, né? Não só para dor, para outras questões também, mas eu gosto muito do óleo de cannabis para dor, mas cannabis não é milagre. Então, muitas vezes ela controla muito bem a dor do paciente sozinha, mas às vezes a gente precisa associar com uma coisa ou outra e diminuir as doses de cada um dos medicamentos. A gente consegue também ter um efeito sinérgico bastante positivo em vários quadros, tá? E a gente tem os nutracêuticos, né? Eu não coloquei aqui, mas eu amo de paixão nutracêutico. Esses, por exemplo, para controle de dor articular, não recebo nenhum apoio de ninguém, tá, gente? Mas eu adoro Artrotabs. Artrotabs, para mim, é o melhor que tem. Eu já vi respostas clínicas, assim, absurdas com o Artrotabs. E aí eu gosto muito, inclusive, de associar o Artrotabs com a cannabis, né? Que aí eu não tenho nenhum efeito como eu teria com o meloxicam ou com uma prednisolona. E o animal, ele fica super confortável, ele fica bem, né? Ele volta a ter as atividades dele. Vai fazer milagre e acabar com o problema articular do gato? Não vai. Nenhum desses tratamentos vai, tá? Mas a gente vai conferir uma qualidade de vida com uma baixa incidência de efeitos adversos. Então, eu gosto, tá? É lógico que isso vai variar de tutor para tutor, de paciente para paciente, né? Da experiência de cada um. Eu adoro, gosto, uso muito Artrotabs, uso muito ômega, adoro o Ograx Gatos, e uso muito o óleo de cannabis, adoro uma gabapentina, mas a gente tem que ter muito cuidado com cada uma das indicações para esses medicamentos, tá? E lógico, né? Não existe tratamento de dor, principalmente quando eu falo de dor articular, sem manejo ambiental. A gente precisa lembrar que para gato, manejo ambiental é base para tudo, né? Porque a gente não falou lá no início que a dor era multifatorial e que um desses fatores era emocional. Então, eu preciso ter redução de fatores estressores. Estresse exacerba a percepção de dor, tá? Então, vai ter uma liberação maior de cortisol, vai demorar ainda mais para esse animal se recuperar de um quadro doloroso. Então, a gente enriquece esse ambiente. Essas fotos são da minha antiga casa. Essa é a minha gata ela tinha osteoartrite nos 4 membros, ela tinha uma dor horrorosa e eu consegui controlar a dor dela muito bem com cannabis e Artrotabs. E era o que ela tomava. De vez em raro, assim, muito mais quando estava essa época mais fria, né, do ano, às vezes eu fazia uns 2 dias de meloxicam, às vezes. E muitas vezes nem precisava, tá? Então, ela tinha prateleirinha para chegar na janela, ela tinha escadinha para chegar na cama, rampa. Se vocês olharem nessa imagem aí que ela tá deitada na janela, tem uma cadeira encostada na janela. Ela usava essa cadeira para escalar
para chegar na janela. Ela gostava de ficar lá tomando o solzinho da manhã dela. Então ela apoiava as mãozinhas, agarrava e subia. Então, assim, ela dava o jeitinho dela de chegar lá. Mas antes de eu usar os medicamentos, antes de eu usar o nutracêutico e o óleo de cannabis, ela já não fazia nem isso mais. E a minha casa tinha escada, ela não descia a escada. E aí, depois que eu tratei ela, aí ela voltou a descer, voltou a ir para o jardim, voltou a ter uma vida praticamente normal. Então, enriquecimento ambiental, gente, é muito importante para a gente manejar a dor. Muito importante. A gente pode fazer uso dos feromônios, a gente pode fazer uso de aromaterapia, né, para reduzir o estresse. Não é que a aromaterapia vai fazer milagre e melhorar a dor do paciente, não é isso. Mas tudo que a gente pode fazer para reduzir estresse, né, a gente melhora a qualidade de vida. E a gente melhora outros fatores, né? Um paciente nefropata, por exemplo, a gente não quer que fique liberando cortisol no organismo dele, porque vai prejudicar a doença renal, tá? Então, casos, por exemplo, que tem crianças pequenas, a gente precisa orientar esse tutor que a criança não tem que ficar pegando o animal que tem dor, né? Até porque isso é até um risco para a criança, porque se ela pega o bicho de mau jeito, né? E às vezes o gato vai lá e arranha porque sentiu dor, pode machucar a criança. Então, a gente precisa orientar com relação a todo o ambiente. Isso faz parte do nosso trabalho. A gente precisa entender como que é a vida desse animal em casa. O que que esse tutor tem para esse gato, né? E não é porque ele é um animal velho e que sente dor que ele não vai brincar, por exemplo, né? A minha gata, essa da foto, ela tinha o brinquedinho, que era o único brinquedinho que ela gostava, quando ela estava nos últimos anos, ela ficou bem seletiva. Então, antes ela brincava com um monte de brinquedo, depois ela só queria esse. Quando acabava o brinquedo destruía, eu tinha que comprar outro, comprava igual. E ela só brincava em cima da cama. Era o lugar dela brincar. Ela corria na cama e ela brincava ali em cima. Era isso, né? Mas não é porque ela tinha um monte de dor que ela não brincava. Mas aí a gente precisa entender como que isso funciona com cada paciente, porque cada paciente vai ser um paciente. A gente precisa facilitar a vida dele, né? A gente precisa oferecer locais de descanso confortáveis, aquecidos, né? Então, aquelas caminhas mais fofinhas, mais pelucinhas. Agora tem várias também no mercado. Tem, inclusive, muito em Shopee, Shein, essas coisas. Tem umas coisinhas bem legais. Lembrar que as caixas de areia, né? O pessoal adora caixa de areia de borda alta porque gato espalha areia. Mas borda alta é difícil do gato acessar. E aí, muitas vezes, o que o tutor traz pra gente é: o meu gato ele faz xixi do lado da caixa de areia, ele não entra na caixa de areia. Mas aí você vai ver a borda da caixa é alta, né? Então, tudo isso precisa ser conversado, tá? O manejo ambiental, ele é tão importante quanto o manejo medicamentoso. E lembrar que tudo chega ao fim, né? Se a gente está falando, e vocês aqui são uma liga de geriatria, a gente necessariamente precisa falar sobre o fim da vida, né? Então a gente vai fazer um acompanhamento constante desse animal, mas a gente vai precisar respeitar o tempo dele. Então, se é um animal que fica muito estressado indo para a clínica, esse animal ele vai precisar ser atendido no ambiente doméstico, né? No ambiente domiciliar. Não tem mais o que fazer, já acabou aqui as possibilidades. Lembrar que muitas vezes a gente não tem o que fazer com relação à doença, mas a gente sempre vai ter o que fazer com relação ao doente. A gente sempre vai ter como oferecer alguma coisa para o doente, né? Um conforto. Muitas vezes é necessário até fazer coma induzido, né? Tem tutores que preferem, que são contra fazer eutanásia. A gente não pode nunca induzir o cliente a fazer eutanásia. A gente nunca pode dizer, olha, não tem mais o que fazer, tem que fazer eutanásia, né? Não é assim que funciona, gente. Se a gente está falando de um animal geriátrico, um animal que passou muitas vezes a vida inteira com aquele tutor, tá? Então, o tutor às vezes vira para você e fala, vamos fazer tudo. Mas o que que é tudo?
né? O que que é tudo para aquele tutor e o que que é tudo para você? Então, isso tudo precisa ser conversado, precisa ser determinado por escrito. Ah, o animal ele tem uma condição respiratória e ele vai precisar ficar entubado, ele vai precisar ficar no oxigênio. Isso precisa ser conversado com o tutor, isso vai ser mantido por quanto tempo? E se ele tiver uma parada cardiorrespiratória, quer que reanime? Não quer que reanime? Uai, o que que é tudo, sabe? E precisa entender que muitas vezes a gente também está perpetuando uma existência e não uma vida. Mas isso cabe ao tutor decidir, não cabe a gente decidir. Então, cuidados paliativos a gente sempre vai fazer, principalmente quando a gente fala de questões degenerativas e crônicas, né? A gente não vai, não, só agora ele está num câncer numa fase terminal, agora ele vai entrar em cuidado paliativo. Não, ele já tem que estar sendo paliado há muito tempo, né? Quando a gente fala de geriatria, a gente fala já está incluído ali os cuidados paliativos, o controle de dor, a qualidade de vida, a alimentação, a hidratação, né? Tudo tem que ser diferenciado para o animal geriátrico. E a gente não pode deixar as coisas para um último momento. Agora ele está na fase terminal, chama aí o paliativista. Não, gente, isso já tem que estar sendo feito há mais tempo, tá? E super importante, isso eu espero muito que vocês guardem no coração de vocês. Tem até uma cena, não sei, provavelmente vocês devem ter assistido, de Grey's Anatomy, né? Que a médica lá fala que o rosto que a pessoa vai lembrar quando a pessoa receber uma notícia de morte ou de fim de vida, assim, finalização de vida, é o nosso, né? A voz que a pessoa vai lembrar é a nossa. O nome que ela vai lembrar é o nosso. Então, que seja uma boa lembrança. Quer dizer, nunca vai ser boa no sentido de feliz, mas que não seja uma lembrança traumática, né? Porque eu me lembro, quando eu era estudante, bem no início da faculdade, que um animalzinho morreu lá no hospital veterinário e a veterinária simplesmente deu a notícia para a dona do cachorro no corredor. Ela simplesmente falou: ó, seu cachorro morreu. Assim, de uma forma fria, de uma forma que não teve qualquer tipo de preocupação. E isso é muito doloroso. A pessoa ela já está passando por um momento doloroso, que é a perda do animalzinho dela. A gente não sabe o quanto aquele animal significa para aquela pessoa. Assim como aquela pessoa não sabe o quanto os nossos animais significam para a gente, né? Então, por mais chato, né, que o cliente seja, e muitas vezes a gente lida com clientes que são bastante complicados mesmo de lidar, ainda assim a gente precisa ter empatia nesse momento, né? A gente precisa ter cuidado com as nossas palavras, com o jeito que a gente vai falar, com a forma como a gente vai conduzir aquela situação, né? Muitas vezes a gente nem olha para o cliente, a gente reclama isso tanto da medicina humana, né? Que a gente vai no consultório, passa por uma consulta e o médico nem olha para a gente. E eu vejo colegas repetindo esse comportamento como se isso fosse um sinal de profissionalismo. Não é. Tá? Então, lembrem-se sempre que no final da vida a gente precisa de acolhimento, né? A gente não precisa daquele profissional de paletó e gravata, sério, frio e distante. Muitas vezes a gente vai abraçar o nosso cliente, muitas vezes a gente vai chorar com o nosso cliente. Lembrar que a gente não deve chorar mais com o cliente, né? A gente não tem que ser consolado pelo cliente. Mas a gente pode, porque a gente também se apega, muitas vezes ao paciente e muitas vezes ao cliente também, né? E a gente não sente a dor do cliente, porque dor é uma coisa individual, mas a gente se solidariza à dor dele. Então, se a gente fala de animais que já vêm
num tratamento de dor de muito tempo, de às vezes uma nefropatia, às vezes um câncer, né? Todas essas doenças que a gente costuma acompanhar em final de vida, a gente precisa sempre lembrar de conversar sobre o fim da vida. E não é para deixar o cliente preparado, porque ninguém nunca está preparado para a morte. Por mais que o animal está internado, ele está em fase terminal de uma doença, por mais que ele saiba que o animal está chegando no fim, ninguém se prepara para a morte, né? Ela sempre vai doer. E o nosso papel é acolher, tá? Então, para a gente finalizar, lembrar que a avaliação continuada é fundamental para a gente fazer a manutenção do controle da dor. Então, repetir os questionários, fazer consultas periodicamente. O controle da dor, assim como a dor é uma questão multifatorial, a abordagem ela é multimodal. Ela não é apenas farmacológica. Vai ser sempre um desafio, né? A gente está falando de gato. Gato é difícil de identificar a dor mesmo. E muitas vezes o tutor não percebe até que aquele quadro esteja muito avançado. Lembrar que alguns medicamentos podem ser prejudiciais a longo prazo e que a gente precisa contar com a participação do tutor no tratamento. Então, se você passa uma receita linda e perfeita, mas ele não faz, não vai resolver o problema. Então, conversar, estar presente e ouvir e entender como que o tutor está lidando com aquilo vai melhorar a nossa abordagem, vai melhorar a maneira como a gente trata o quadro doloroso. Pessoal, era isso. Obrigada. E se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Vou falar um pouquinho aqui com a voz embargada, que esse final aí foi lindo. Eu queria te agradecer por sua disponibilidade de tempo. Não sei se alguém vai perguntar alguma coisa, falar, mas foi maravilhoso. Eu amei demais. Não esperava por esse final, estou muito sensível hoje. Mas eu amei e acredito que todos tenham amado também. Ai, obrigada, que bom. Mas se alguém tiver alguma dúvida, só falar. Eu tenho. Diga. O que acontece? Eu sempre escutei as pessoas falando, até médicos veterinários falando, que gato é um animal muito limpinho, né? E que de acordo com que ele fique sujo é porque ele está desidratado. Eu fiquei com muita dúvida sobre isso, né? Porque eu tenho 6 crianças, né? 6 gatos, todos vacinados, tudo trabalhando do caramba, mas a gente que gosta tem que, né, fazer. E isso que você passou, essas diquinhas e tudo, eu vou começar a observar nas minhas crianças, né? Apesar que todos estão muito bem, porque sempre que eu observo, igual você falou, da orelhinha, do olhinho, né? O gato é como se fosse, eu falo que gato é como se fosse minha Cleópatra, né? São meus Cleópatras. Porque eles são tão majestosos, igual você falou, que, tipo assim, eu tiro foto, todo mundo se apaixona, né? Aquela pose assim, tudo. Aí, quando dá uma baixadinha, eu falo assim, opa, a orelhinha baixou. Ligo para a veterinária, ela vai lá, Ana, olha só, pode ser uma otitizinha, dá uma cheiradinha no ouvido, aí eu vou lá, cafuco eles, e eles não gostam muito. Aí eu queria que você me dissesse se realmente a desidratação tem a ver com o pelinho sujo deles, assim. Então, a desidratação, muitas vezes, ela deixa o pelo ele mais opaco, né? E aí, às vezes fica até mais espicaçadinho, mas não necessariamente uma coisa está relacionada com a outra, tá? Porque muitas vezes a gente pega animais desidratados e que o pelo tá normal, sem alteração nenhuma. Então, pode ter alguma relação, mas muitas vezes esse animal ele tem que estar com uma desidratação muito mais evidente para poder alterar o pelame. Agora, é claro que num animal idoso, isso fica mais claro, fica mais fácil de ver, porque a gente já tem perda de massa magra, né? A gente já tem uma desidratação mais
crônica, digamos assim, justamente pela perda de massa muscular, justamente, às vezes por uma doença renal, que apesar de não ter aparecido ainda no exame, ela já está ali acontecendo, ela já está se desenvolvendo, entendeu? Então, normalmente eu vejo mais essa alteração nas características do pelo do animal relacionadas a outras doenças que podem estar levando a uma desidratação, entendeu? Mas, teoricamente, você pode ter sim uma desidratação alterando principalmente essa questão do brilho do pelo, né? O pelo ele fica mais opaco mesmo. Tá ótimo. Deixa eu te perguntar de uma outra coisa. Por que os gatos eles têm problemas renais? É porque eles não bebem tanta água? Aí a gente tem uma outra palestra inteira para falar disso. Mas Ai, que vamos lá. ótimo! Os gatos, eles têm uma quantidade de néfrons muito menor do que a gente, por exemplo, do que os cães, por exemplo, né? Então, eles têm metade da quantidade de néfrons que os cães têm. E aí, o que a gente fez com o gato, né? A gente tirou o gato da natureza, onde ele se alimentava de presas, e as presas, por menor que sejam, tem ali 60%, 70% de umidade no corpo, né? E a gente colocou o gato dentro de casa, comendo ração seca, que tem uma umidade ali máxima de 12%. Entendeu? Então, antes ele recebia uma umidade imensa, porque o gato é um animal do deserto, então ele não tem hábito de beber água. Esse é um comportamento que ele trouxe da sua origem, né? A gente tem muito pouco tempo de domesticação do gato para a gente poder dizer que, não, ele agora é 100% doméstico, super adaptado, toda a fisiologia dele está adaptada para o ambiente doméstico. Mais ou menos, né? O cachorro ele tem 500 mil anos de domesticação, o gato tem 10 mil. Então, é muita diferença, né? Então, a gente fez isso, a gente tirou ele da natureza, onde ele tinha um alimento naturalmente úmido, né? E colocou dentro de casa com a ração. Não estou falando mal de ração, muito longe de mim. Meus gatos comem ração. Eu gosto de dar ração para eles, porque a ração é um alimento balanceado, é um alimento que eu não preciso estar suplementando coisas, né? Porque quando a gente fala de alimentação natural, a alimentação natural é muito legal, desde que ela seja feita de maneira correta, receba as suplementações necessárias para poder suprir todas as necessidades nutricionais do gato. Então, o que a gente faz hoje, né? O que a gente recomenda? Que esse animal ele tenha pote de água espalhado pela casa inteira e que ele coma alimento úmido, pelo menos uma vez ao dia. Então, sachê, patê, porque o sachê tem muito sódio. Não, gente, não tem, tá? Isso é historinha. Porque a Whiskas é muito ruim. Também não é por aí, né? O pessoal tenta demonizar umas coisas que não fazem nem sentido, na verdade, né? Lá fora, né, países como, por exemplo, nos Estados Unidos, a alimentação dos gatos é majoritariamente com alimento úmido. Eles praticamente não comem ração seca lá. Eles abrem, a gente vê até às vezes em filmes, sério, né? A pessoa abre uma lata e bota aquela lata inteira para o gato comer. E aqui a gente ainda tem um pouco de ressalva com isso, justamente por conta desses mitos. Tem muita gordura, tem muito sódio, tem muito isso, tem muito aquilo. Sendo que é muito mito, entendeu? E muito pouca coisa realmente verdadeira. Então, o ideal é que a gente dê alimento úmido para a gente poder justamente fazer essa manutenção de saúde renal. Porque o alimento úmido, ele é uma composição igual à ração seca, porém com 80% de umidade. Então, a gente hidrata, entendeu? Aí o gato que não tem aquele super hábito de ir no pote beber água, ele vai receber a hidratação de outra forma. Mas o meu gato, ele bebe muita água. Ele senta ali do lado do pote e ele fica bebendo água por um tempão. Esse não é o ideal. Não é igual a gente pegar assim, aquela garrafona de 3 litros d'água que a gente carrega hoje em dia. Senta lá e bebe ela de uma vez só. Isso é saudável? Não é. Então, o certo é o quê? A gente beber um copo d'água de tempos em tempos até a gente completar a nossa necessidade hídrica diária. Esse é o certo, né? Não é a gente afogar o organismo de uma vez. Pronto, agora já tomei meus 2 litros d'água, não preciso mais beber água o dia inteiro. Não é assim que funciona. E não é assim que funciona para os gatos. Tá?
Obrigada, viu? Eu te perguntei porque eu tenho um específico que desde bebezinho ele bebe muita água. E Uhum. eu fiquei com muito medo justamente por isso. E ele não bebe pouquinho, ele bebe muita. Então, assim, eu fui induzida, né? Instruída, na verdade, a fazer uns exames para ver se ele tinha algum problema renal e não constatou. Eu saio com ele, né? A vacinação em dia, então eu saio com ele na rua, numa mochilinha, né? E quando eu paro, assim, tá calor, tá frio, eu ofereço água e ele bebe muita água. Eu falo, gente, meu filho, você tem algum problema, não é possível. Aí eu fico com Aí é medo. fazer check-ups, né? Porque não é só a doença renal que faz aumento de ingestão hídrica, né? A gente tem uma série de doenças metabólicas que também fazem isso. Mas às vezes é só uma característica dele, às vezes ele só gosta de água. Tá É ótimo, raro, mas pode obrigada, ser. viu? Nada. Desculpa te encher de perguntas, mas a gente acabou Imagina, aproveitando. imagina. Só precisa falar só sobre o que a gente falou aqui, imagina, tô disponível para vocês. Mais alguém? Bom, gente, então se ninguém tem mais nenhuma pergunta, vou me despedir de vocês. Agradecer o convite das meninas da Liga, professor Maurício, nem sei se ele conseguiu acompanhar aí até o final. Desculpa aí pela queda de luz, não sei nem o que que aconteceu, mas acho que não afetou tanto assim, a nossa apresentação. E sempre que precisarem, tô aqui à disposição de vocês. Nossa, eu que te agradeço. Foi maravilhoso. Muito obrigada por dispor um tempo para gente. Nós amamos. Ai, que bom. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite para a Tchau, gente. senhora. Boa noite. Bom final de semana para todos que está chegando já. Boa noite. Boa noite.